Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou Moré Telhotz, um historiador e hebraísta em seu caminho rabínico. E eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E no episódio de hoje a gente está de novo recebendo a voz mais bonita do Brasil, que é o nosso amigo Glauco Figueiredo. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. O Glauco já passou aqui pela bancada do Torá, mas como já faz um tempinho, eu vou pedir para ele, por gentileza, se apresentar para quem está nos ouvindo. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que cada pessoa venha escutar esse episódio. Meu nome é Glauco Figueiredo. Venho aqui a convite da querida Ângela, uma pessoa muito carinhosa, que a gente troca várias ideias, a gente troca os nossos podcasts de mensagens, por assim dizer, né, Ângela? E do Theo também, outro querido que também há muito tempo tive o prazer de conhecer, acompanhar todos os conteúdos que eles produzem, principalmente pelo Instagram. E eu tô aqui hoje para a gente ter uma troca, mais uma vez, muito rica, muito interessante, dos vários pontos que a gente chama de convergência. A gente troca muita convergência, né? Tem outros que gostam de ver divergência. A gente vê as convergências que são os pontos que nos unem muito aqui. Obrigado a vocês dois pelo convite e pelo elogio à voz, que eu preciso treinar mais. Por mim, eu acho que o Glauco podia gravar, como é que chama, narrar livro. Eu ouviria vários. Tá uma voz bonita, gostosa, uma cadência boa. Mas vamos lá. A ideia do episódio de hoje surgiu a partir de uma dessas longas conversas que a gente tem por mensagem de voz, né, Glauco? E ele me mandou uma reportagem da BBC, uma reportagem em vídeo, sobre pessoas do Nordeste brasileiro que estão se encontrando no judaísmo. E aí ele falou, você viu essa notícia? Você já tinha ouvido falar disso? Eu falei, Glauco, eu conheço. A gente tratou disso um pouquinho no episódio 40 sobre a questão dos Bnei Anussim. Só que a conversa com o Glauco foi para um rumo muito interessante da gente pensar a ancestralidade, como a gente se conecta com isso tudo. E aí a gente achou que seria importante retomar essa conversa, incluindo a questão dos Bnei Anussim. E aí eu vou pedir para o Theo dar rapidamente um panorama sobre esse grupo. Para quem ainda não ouviu o nosso episódio ou não ouviu a reportagem da BBC, a gente vai deixar o link de ambos aqui no final do episódio. Mas para quem não ouviu, Theo, por favor, um panorama aí sobre este grupo. Bom, Bnei Anussim é o nome genérico que a gente costuma dar para descendentes de pessoas que foram convertidas à força a outra fé religiosa que não o judaísmo. Esse termo, na verdade, ele podia ser muito mais amplo, mas pelo próprio alcance que foi a conversão forçada ao catolicismo na época da Inquisição, acabou que esse termo acaba sendo usado na antropologia judaica, na história judaica, na sociologia judaica, como os descendentes daqueles que foram convertidos à força a partir do final do século XV, lá na Espanha ou em Portugal, majoritariamente em Portugal. O que acontece ali na Inquisição, eu acho que essa é uma coisa muito importante da gente entender. Primeiramente, em 1492, depois de pelo menos 100 anos ali que haviam distúrbios mais ou menos isolados no território espanhol, que ainda não era unificado, nos territórios cristãos da Espanha começavam a acontecer alguns distúrbios antijudaicos, e isso vai culminar em 1492 com a expulsão dos judeus do território espanhol. Em 1492, justamente, é quando está acontecendo toda a unificação da Espanha. E essa unificação, que é comandada pelo reino de Aragão e de Castela, esses dois príncipes se casam, Fernando e Isabel, se tornam os reis dessa nova Espanha, vão unificar primeiro Aragão e Castela e depois vão se ampliando e conquistando e unificando outros reinos ali da Península Ibérica, até que chegam no sul da Espanha. E o sul da Espanha já tinha 800 anos quase, que vivia como um reino muçulmano, maioria muçulmana, uma minoria cristã muito insignificante até na região e um número enorme de judeus. E nessa guerra de reconquista do sul, então, ocorre a chamada expulsão dos mouros, assim que a gente ouve falar na escola, expulsão dos mouros, e ninguém explica muito bem o que são os mouros. Eu lembro que na época que eu estava na escola, a professora falou os mouros eram os muçulmanos. E depois de muito tempo que eu descobri que os mouros não eram só os muçulmanos, eram os muçulmanos e os judeus. Eles são expulsos juntos, ou seja, a população não cristã. Era uma tentativa de criar uma Espanha exclusiva
exclusivamente cristã. Os muçulmanos, eles vão basicamente atravessar o Estreito de Gibraltar e vão para o norte da África, vão se estabelecer no Marrocos, na Argélia, na Tunísia, esses países todos ali do norte da África, alguns vão para o Egito e tudo mais, mas entre os judeus esse movimento também acontece, só que majoritariamente os judeus escolhem não cruzar o Estreito e sim cruzar a fronteira para o Reino de Portugal. E vão encontrar ali uma comunidade judaica vibrante que existe e vão ampliar essa comunidade para um número enorme no final das contas. E aí em 1496, 4 anos depois, vai haver o casamento de um príncipe herdeiro da coroa portuguesa com uma das filhas justamente da coroa espanhola. Nas tratativas entre as famílias, é exigido então de Portugal que Portugal seja um reino livre de judeus, porque a princesa espanhola vem de um país exclusivamente católico e é importante que Portugal também seja, assim como a Espanha, livre de judeus. E os reis portugueses, o rei português na época toma uma decisão muito interessante. Ele não queria se livrar dessa população porque era uma população, primeiro, numericamente muito importante e economicamente muito ativa em Portugal. E eles não queriam se livrar, simplesmente expulsar essas pessoas. Decidem então criar um dispositivo diferente. E o primeiro dispositivo foi criar um decreto onde aqueles judeus que quisessem sair de Portugal poderiam sair. Então eles não estavam sendo exatamente expulsos, mas estavam anunciando que aquele reino seria exclusivamente católico. E aqueles que não saíssem seriam automaticamente convertidos ao cristianismo, né? Ao cristianismo católico. Eles se tornariam cristãos por decreto. Não é exatamente uma coisa do tipo os padres indo e batizando as pessoas nos portos e tudo mais. Tem um evento desses, mas é de se pensar, né? Imagina que você está lá no porto para pegar um navio para ir para outro lugar, você é um judeu saindo de Portugal. Aí chegam uns padres e começam a jogar água benta em você. Tá bom, do ponto de vista do padre, ele te batizou, mas do seu ponto de vista, você entra no navio e vai embora. É só uma água que caiu sobre a sua cabeça, ela não tem um significado, meu Deus, agora eu sou cristão. Não. Então, mesmo que tenha havido um evento como esse, ele é significativo do ponto de vista de até onde essa conversão forçada foi. Mas o fato é que essa conversão foi por decreto, ou seja, a partir do dia 31 de outubro de 1496, não existia mais judeus em Portugal. Os que antes eram judeus agora são cristãos. E para diferenciar esses cristãos dos cristãos anteriores, se chamou esses cristãos de cristãos novos, para diferenciar dos cristãos velhos, mas todos eram cristãos, desde a perspectiva do Estado português. Qual o problema disso? O problema disso é que tende-se a não mudar nada, e os judeus continuarem com suas sinagogas e continuarem rezando e só levando o título de cristão novo. Então, por isso, Portugal vai instituir a Inquisição para garantir que esses cristãos novos estejam vivendo como cristãos mesmo, ou seja, indo para a igreja, indo para a missa, abdicando de costumes judaicos e de práticas judaicas e se integrando à sociedade como cristãos. E aqui tem um ponto interessante. Como eles, aos olhos do Estado e aos olhos da igreja, são agora cristãos, se eles praticam judaísmo escondido, eles são vistos como hereges. Antes, quando você tem judeus e cristãos, os judeus não são hereges do cristianismo, eles são judeus. A partir do momento que eles se tornam cristãos, é que a prática do judaísmo, então, é uma heresia. Daí passa a haver perseguições e processos, muitas vezes, na maioria das vezes, extremamente violentos, de garantia de que essas pessoas mantenham o seu cristianismo. Entre as várias violências, a gente sempre pensa nas torturas da Inquisição e tudo mais, mas para além disso, você tem famílias que têm seus filhos retirados das famílias e entregues a famílias portuguesas nos Açores e em outras colônias portuguesas, ou mesmo em outros lugares do próprio Reino de Portugal, para serem criados por casais de cristãos velhos, né, e não terem qualquer traço dessa identidade judaica, dessa crença judaica ou de alguma prática judaica. A outra violência é que as pessoas começam a se ver obrigadas a ir se mudando de cidade para cidade. Se percebe que a Inquisição está agindo ali e eu tenho condição de fugir, fujo, mudo de nome, adoto sobrenomes tipicamente cristãos
cristãos velhos para me disfarçar na sociedade. Então, o judeu de antes não tinha sobrenome Oliveira. Pode até ser que algum tinha, porque ali cultivava olivas, então ele era conhecido como o Oliveira. Mas esses sobrenomes todos já existiam na sociedade portuguesa cristã velha. Então, quando você começa a adotar esses nomes justamente como maneira de esconder esse judaísmo das mais diferentes formas, e isso não deixa de ser uma violência, porque vai apagando essa identidade e vai espalhando essas pessoas que, de repente, elas começam a se ver o tempo todo como desterradas. E aí vem o grande avanço tecnológico da época, as grandes navegações, que, aliás, 1492 é também um ano significativo do lado de cada oceano, porque é quando a Espanha, unificada já, financia esse grande empreendimento do navegador Cristóvão Colombo, com as suas 3 caravelas, quer achar um novo caminho para as Índias e acaba chegando num território que ele acredita ser as Índias, mas que a gente vai saber mais tarde que são os territórios americanos. Descobriu-se, então, a América. Em 1500, Portugal está também no meio, 1498 e tal, Portugal já está no meio desse empreendimento também. É startup. Um começa, os outros vão copiar e fazer igual. Então, Portugal começa grandes navegações também para achar outros caminhos para as Índias. Tem aí o Fernão de Magalhães nesse caminho, porque ele quer provar que a Terra é redonda e dá para circunnavegar. É um outro empreendimento, não tem nada a ver com a América, mas aí em 1500 a gente tem a navegação das famosas 13 caravelas de Cabral e os portugueses chegam até mais ao sul e descobrem que aquele território descoberto pelos espanhóis não é apenas um conjunto de ilhas e aquele território que pertence aos astecas, tem muito mais coisa para o sul, e aí então começa a colonização desse território da América do Sul, a América portuguesa, por assim dizer, que é o que vai ser chamado mais tarde de Brasil. Então, esse território se torna também um ponto de destino para essas pessoas que estão fugindo da Inquisição e querem se esconder de alguma forma. Eles sabem também que eles correm risco. Eles estão vindo para cá com uma população cristã velha, majoritariamente cristã velha, que está vindo colonizar e que existe possibilidade de que no futuro a Inquisição chegue no Brasil. Mas enquanto não chega, vamos tentar nos estabelecer ali e ficar um pouco mais seguros. E essa é a primeira chegada de judeus no território brasileiro a partir de 1500, já no primeiro século, nas primeiras décadas da colonização brasileira, a gente já tem cristãos novos aqui. São, do ponto de vista objetivo e histórico, eles são judeus e descendentes de judeus que já há muitos anos estão proibidos de seguir o judaísmo, então, portanto, eles mantêm apenas um ou outro costume e ainda estão com a necessidade de se disfarçar como cristãos perante aquela população majoritariamente cristã velha, porque ainda existe muito preconceito contra essa população cristã nova, ou seja, você é cristão, mas a gente ainda desconfia de você e da sua cristandade. Então, do ponto de vista objetivo, eles são cristãos novos judaizantes. E muitos nem judaizam mais, porque justamente têm tanto medo da Inquisição que preferem realmente se integrar totalmente e se tornar cristãos 100%, sem esconder nenhum traço judaico. Enquanto outros, eu imagino que a maioria deles tenham buscado fazer o cristão por fora e judeu por dentro, com todas as questões que esse comportamento vai implicar. O judeu por dentro, ele não consegue praticar todo o seu judaísmo. Eles não têm Sefer Torah, eles não têm como construir uma sinagoga, eles têm que se disfarçar de várias outras formas. Muitas das práticas judaicas não conseguem ser transmitidas exatamente da forma que é. Então, o que vai sobrando são elementos judaicos e sinais de judaísmo. Sinais de luto, sinais de comportamentos como a forma de tirar o lixo de casa, forma de se varrer para casa, nunca varrer para fora, porque é como se você estivesse varrendo junto com a sujeira tudo que está dentro da sua casa, prosperidade, segurança e tudo mais. Então você varre para dentro, recolhe o lixo dentro de casa, ali na porta, e aí joga fora esse lixo. Essas superstições também judaicas vão se manter com eles. A forma de abate animal é que a gente vê muito no sertão nordestino. A coisa mais comum é justamente você abater um frango cortando o pescoço, enquanto quando você desce para o interior de Minas Gerais, por exemplo,
exemplo, o costume é torcer o pescoço do frango. No Brasil todo o costume você torce. No sertão nordestino você corta. Existe uma forma de se cortar esse pescoço. E essa é uma prática judaica, de abate judaico. Então existem sinais de que essas pessoas ainda tinham costumes judaicos. Só que as gerações vão passando, sob a égide da Inquisição, que não dura 10 anos. Ela vai até 1822. Então é uma Inquisição que dura mais de 300 anos na Península Ibérica e também com algumas visitações no Brasil. E, portanto, o tempo todo, quando criança, você não manda o seu filho estudar com alguém para aprender hebraico. Muitas vezes o hebraico desapareceu. Você não tem pessoas ensinando hebraico mais. Você manda os seus filhos estudar na catequese e vai fazer primeira comunhão e tudo mais. E a única coisa que você vai transmitindo são costumes. Em algumas famílias, em algum momento da vida, as famílias abrem o jogo e falam: nós somos descendentes de judeus e tudo mais, tudo isso é pro forma. Agora você imagina a cabeça de uma criança criada o tempo todo, acreditando num Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em Jesus, na messianidade de Jesus, indo para a igreja, tomando hóstia e tudo mais. Aí seus pais falam: vocês são judeus. Tá, mas o que é ser judeu? Na verdade você nem sabe direito e você tem apenas costumes. Então você carrega essa informação: ok, eu sou descendente de judeus, mas eu continuo cristão. Essa é talvez uma das maiores violências, porque esse judaísmo passou como uma notícia de geração em geração, mas não como judaísmo de fato, e com uma identificação tão forte do que é esse judaísmo, afinal de contas, que estava sendo herdado. E basicamente aí, esses são os Bnei Anossim. Maravilha. Obrigada pelo panorama. E aí, como isso chega em 2025, né? Porque daí era isso que eu tinha começado a conversar com o Glauco. Porque você vê que é de final de 1400, né? 1490 e tantos, então já depois de 300 e tantos anos de Inquisição, que acaba em 1822, e a gente está hoje, dia 11 de setembro, um dia inesquecível para todo mundo, diria, de 2025. Como que a gente chega nisso? Esses anos todos depois, são quase 500 anos depois, né? Então, como isso chega, né? Como uma notícia. No fim, eu ia te fazer a pergunta e você já deu ali a resposta no final da sua fala. Isso chega muito como já uma notícia. E aí foi o meu começo da conversa com o Glauco, que era: que coisa interessante as pessoas irem atrás da origem delas e da ancestralidade delas, porque é uma coisa comum nossa, do ser humano, querer saber de onde a gente veio, quem são as pessoas que estão atrás de nós. E aí o Glauco estava me contando como isso acontece na diáspora africana, no Brasil, em 2025. E aí eu ia passar essa bola para o Glauco para ele falar um pouco da questão da diáspora africana no Brasil e como se relaciona com essa questão da ancestralidade. Claro. Obrigado, Theo. Você deu uma aula de história maravilhosa e volto até a falar, a gente tem muitas convergências mesmo. Isso é legal porque a gente faz essas trocas de convergência que são importantes para as nossas vidas. Eu lembro de quando... Vou pegar até, por exemplo, dos próprios episódios do Torá, que foi aquele com a Natália Pasternak, quando ela fala da questão de origem genética, que eu não duvido que a gente deve ter ficado assim: então quer dizer que meu exame de DNA não serve para nada? Não, ela foi muito clara, né, nas colocações ali. A gente tem que entender realmente, contextualizar isso até observando as nossas vidas nos dias de hoje. A população afro-brasileira, né, ou afrodiaspórica também, como a gente chama na comunidade, ela é oriunda de diversos povos, de grupos étnicos distintos dentro do continente africano. Eu sei que para vocês não, mas é sempre importante a gente frisar, para quem está ouvindo, que o continente africano, nos dias de hoje, na composição atual, é formado por 54 países. Há uma discussão de mais um novo país, o reconhecimento da ONU, mas são 54 países que foram unificados a partir do advento de um movimento, de uma realização de um movimento feito no século XIX por vários países europeus e os Estados Unidos, chamado Conferência de Berlim, que ocorreu entre 1834 e 1835. Para ser mais preciso, do final de 1834 até mais ou menos março de 1835. E aí se esquadrinhou efetivamente as ocupações territoriais por vários países: França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Dinamarca. A gente fala assim, Dinamarca também estava lá, enfim, tem uma série. Um que a gente nunca lembra, né, Glauco, que é a Bélgica. A Bélgica fica com as batatas fritas e os mexilhão dela quietinho ali fazendo chocolate na Europa, e a gente acha que eles são legais, porque o chocolate e a cerveja são boas, mas o que a Bélgica fez no Congo... É uma coisa das mais absurdas da história do
mundo, né? E a Holanda também, né? Com o que acaba sendo feito ali na África do Sul e tudo mais, né? Exatamente. Vocês estão corretíssimos. O negócio de tulipa distrai a gente e a gente não fala disso o suficiente. Mas é verdade, né? Porque não, isso me lembra de um stand-up, de um stand-upista italiano, ele é ítalo-americano, e ele fala assim: você repara que os italianos sempre get away with murder, né? Eles sempre escapam. Porque assim, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, eles estavam do lado mais terrível dessa guerra, o lado mais errado. O fascismo tem origem ali e tudo mais. Só que todo mundo vai jogar sempre toda a culpa nos alemães. Por quê? Porque quando você chega no italiano, ele fala: você já provou essa lasanha? Você já provou essa pizza? E você não tem como... Não, o italiano... Né? Ele fala isso, ele mesmo tá falando como italiano, numa forma de piada, mas é mais ou menos isso. Você tem um disfarce também. Eu diria, por exemplo, diferente do que a Inglaterra. A Inglaterra era claramente um império em expansão o tempo todo, e claramente essa era a política. Todo mundo sabia como a Inglaterra fazia, e eles não tinham vergonha do que eles estavam fazendo, porque era um empreendimento nacional. E pronto. Enquanto os outros parecem ter uma espécie de verniz que eles não querem... Eles entendem um pouco que eles estão acabando com populações, criando um genocídio cultural, tentando aculturar essas pessoas, ou eles entendem que eles estão fazendo isso. Eles têm uma certa percepção e, portanto, tentam disfarçar isso tudo e tal. Mas falando da Itália, a própria Itália também tem colônias na África. A Líbia, eu sempre achava curioso quando era criança. Eu abria o Atlas assim e via que a capital da Líbia era Trípoli. Era um nome tão italiano e eu não conseguia entender por que tinha um nome tão italiano. E depois de muito tempo é que eu entendi por que o nome era tão italiano. Porque foi uma colônia italiana na África, né? A Eritreia também, né? Tem um território também que foi ocupado por eles. A Itália, você disse muito bem, eu tenho um amigo que ele vai numa linha muito próxima da sua, que ele fala assim: de todas as resoluções de compreensão pós-Segunda Guerra Mundial, a que ficou mal resolvida foi a da Itália. Por isso que hoje, quando se fala do fascismo na Itália, muita gente que não tem um entendimento melhor da história fica assim: mas como pode os italianos estarem assim? É porque justamente eles não foram trazidos para o centro da história. Ficou tudo no colo da Alemanha e ela paga, né, o preço por tudo. A Áustria também passa ali meio esquecida, ninguém lembra dela direito. Olha Mozart, ó Viena. Joga ali, vai embora, ninguém fala nada, fala Arnold Schwarzenegger, Japão, aqui. Né? O próprio Japão e o papel dele na Segunda Guerra. O Japão, o que acontece ele passa despercebido, e justamente porque também ele acaba sendo vitimizado pelo bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, que se torna algo tão terrível que aí então minimiza completamente o papel. Fora que o Japão está ali naquela posição geográfica como uma ilha e tudo mais, a esfera de influência dele na época, né, na geopolítica da época, ela é menor, embora não diminua todas as questões que o Japão teve com China, com Coreia e tudo mais, e que a gente não vai entrar, pelo menos não hoje, China, né? nessa questão, não hoje. Isso eu acho que pode ser um assunto para outro momento, mas as questões centrais que estão muito claras no nazismo ou no nazifascismo da Europa, elas não estão tão claras assim dentro do mundo japonês. Então também isso acaba colocando eles como uma peça diferente nesse jogo de xadrez, e que acaba sendo percebido por quem estuda, talvez não em profundidade, mas quem lê a história da Segunda Guerra, como um papel menor. Mas isso também por um outro problema da história. A história durante muito tempo foi, e em certa medida continua sendo, eurocêntrica. Então é normal que a participação do Japão ela esteja à margem. É claro que para os japoneses e para os chineses e para os coreanos, essa participação está muito clara, viva, né? Vívida. Muito efetiva. Exatamente. Mas como a história é transmitida desde uma perspectiva que o centro do mundo é a Europa, então meio que é normal que a gente olhe para a Alemanha e para a Itália, e acaba, como você disse, a Itália não tão bem resolvida nesse aspecto, porque o centro, na verdade, de todo esse pensamento nazifascista não era Roma exatamente, era Berlim. Então tudo vai cair no colo da
Alemanha também. Eu quero comentar do que o Glauco começou a falar da África, que ele fala, não, a África são 54 países. E é importante a gente lembrar disso, que muitas vezes a gente fala de diáspora africana, como se um continente do tamanho inteiro, que é a África, fosse uma coisa única, né? Exato, né? Um bolo assim de gente que de repente foi... Tem saiu uma assim. cultura, né? Pá, única. Todo mundo fala a mesma língua. Única, Tem os exatamente. mesmos traços físicos. Exatamente, e essa diversidade, ela é gigantesca no continente. Você tem pessoas com traços físicos, estaturas diferentes. Se você vai para a região mais a leste da África, na região ali próxima justamente da Etiópia, por exemplo, os tons de pele é diferente. Se você vai para o Sudão, não sei se vocês chegaram a ver no ano passado as Olimpíadas, que a seleção sudanesa, inclusive, jogou contra os Estados Unidos, eles são negros de uma cor assim muito diferente, é muito negro, é muito escuro. Tanto que quando se fala das questões dos antigos Kemet, né, do antigo Kemet, que havia uma relação muito forte ali entre o antigo Egito e aquela região ali do Sudão, das mudanças de faraós, existem faraós extremamente negros, por isso que Kemet significa a terra do povo negro, no que hoje se chama de do que era chamado de Medu-Neter, né, que é a língua original de lá, dos egípcios antigos, e você tinha outros faraós que eram negros, mas de tonalidade de pele mais clara, porque a cada mudança de geração, aquela correlação dali, ela se fazia de forma muito diferente. Você vai para a região da Nigéria, é um tipo, um biotipo, a estatura é uma, você vai para a África Meridional, é outro tipo, outras configurações, enfim, você vai para o norte da África, que o Theo citou, tem outras configurações que tem muita relação justamente também com esse êxodo gigante, né, dos povos que estavam ali na Península Ibérica, que vão para o norte da África. Então, são pessoas totalmente distintas e que muitas das vezes, assim, eu brinco assim, tá, gente? São muito distintos tal qual os europeus. Não são todos, pode ser todos brancos, mas são jeitos diferentes, cabelos diferentes, cores diferentes, mesmo sendo todos brancos, e a gente não discute isso. Então, não dá pra pensar no continente africano, ou na Ásia, ou nas Américas, todo mundo tem que ser igualzinho, porque não vai ser. E aí, nessas configurações todas das diásporas provocadas pelo processo escravista, que até você citou a Bélgica, que a Bélgica tem um fator de ter sido um território que pertenceu a uma pessoa, que foi Rei Leopoldo. Ele tem até uma excrescência das mais loucas, né? Ela foi pertencente ao Rei Leopoldo, que praticou os maiores absurdos lá. E quando se dá o advento da escravidão, que se não me falha a memória, a primeira pessoa escravizada levada para fora do continente foi para Portugal em 1512, no século XVI. E depois dá-se o advento efetivo das Américas, fazendo um recorte mais detalhado do Brasil, quando se tenta fazer a escravidão com os povos originários daqui. Depois de um determinado tempo a igreja entra na história, porque ela quer fazer a conversão dos povos, aí fala que não se pode converter mais os negros da terra, como eram considerados os Guaranis, os Chavantes, os Chacriabás, enfim, todos os povos daqui, e se começa a fazer o processo de escravidão atlântica a partir dos contatos dos europeus, inicialmente portugueses, espanhóis e ingleses. Eu também não vou entrar no detalhe, que aí é muito longo, né, para poder falar isso. E há um fomento, na verdade, também de razias internas, fazendo que povos que tinham alguns conflitos regionais e já tinham processos específicos de regime de servidão, que é uma outra leitura que não tem a ver com essa escravidão dita moderna, mercantilista, ao serem capturados, fossem sendo passados além da própria invasão dos europeus, que foram entrando e pegando gente mesmo e trazendo. Então, quando a gente chega na afrodiaspora, nós, como afrodiaspóricos, a gente tem aqui formações de pessoas, né, de pele negra, do ponto de vista social, né, já que o ponto de vista racial, biológico, foi totalmente destruído, que nos afetou enquanto pessoas negras e judeus, né, pelas construções nazistas que tentaram ao máximo fazer, né, assim, aquelas separações de formações biológicas diferentes. Isso daí foi terrível para nós. Isso nos dá uma conexão com o continente africano muito diversa. Vou trazer justamente o meu próprio exemplo, né, de quando eu fiz o exame de DNA em 2020, ele foi me possibilitando fazer conexões ancestrais de ligações tribais específicas, né? O meu, por exemplo, eu tenho 60, entre 59, varia de laboratório para laboratório, 54 a 64 de formação dos povos
que hoje são da região do Golfo do Benin, antigamente chamava Costa do Ouro, onde você tem ali Nigéria, Benin, Togo, Gana, Costa do Marfim, chamada aquela região da África Ocidental no Golfo do Benin. E majoritariamente de um grupo étnico iorubá, que ocupa, em termos de nome de países, principalmente a Nigéria, o Benin e o Togo. Dá um pulinho assim, vai no Togo. Mas também tem uma composição quimbundo, que aí são de povos que vêm da origem de Congo, Angola. Tem uma parte que vem de Gana, dos povos Akan. E Akan, quando a gente fala Akan, aí é um aglomerado de vários grupos étnicos. E aí tem a ver com o Império Akan, que juntou uma série de pessoas ali que formam um grande império. E aí chegam aqui, até porque estrategicamente a escravidão ela também até observou isso do ponto de vista estratégico, assim, eu vou misturar essa galera que fala língua diferente para ninguém nem conseguir se falar direito. Então eu vou botar aqui um Yorubá, aí um Banto. Aí Banto são pessoal de Congo, Angola, que tem o Quimbundo, tem o Ovimbundo, tem outras pessoas que não falam absolutamente as mesmas línguas, alguns outros sim, e em séries, inclusive, históricas separadas, né? Primeiramente o Brasil, ele é muito formado dos povos afrodiaspóricos, primeiramente por uma grande leva de povos de origem do grupo tronco linguístico Banto, que é justamente mais geolocalizado ali entre o que hoje é Angola, Congo e Moçambique, depois. E próximo ao século XIX, já a partir do século XIX, quando se começam as discussões do fim do processo de escravidão, o Brasil, ele, ao contrário dos demais países, tanto na América do Norte como na América Espanhola, ele acelera o processo de sequestro e trazer pessoas do continente africano, e aí começa a vir grupos de outros locais. Tem um grupo da África Ocidental, que aí vem o pessoal daquela região da chamada Senegâmbia, Senegal, Mali, Burkina Faso, mais ali para cima, Guiné, Bissau, e o grupo da África Ocidental, formado ali pelo grupo Yorubá, do antigo Império do Daomé, que aí vem aquela história da Mulher-Rei. O filme da Mulher-Rei, ele dá uma pincelada um pouco nessa história, né? Dos conflitos que existiam entre Daomé e o Império de Oió, e aí vem esses grupos para cá. Então, primeiro o Brasil recebeu os povos Banto, da região Congo, Angola, Moçambique, depois esses outros grupos. E eles vão se espalhando, né, pelo próprio processo escravista no Brasil, territorialmente, de acordo com os avanços todos, alguns mais concentrados nos locais e outros em outros. No meu caso específico, eu tenho dois grupos. Um grupo Banto, Congo, Angola, que fica no Rio de Janeiro, que é do meu pai, cujos meus avós ficaram localizados no interior do estado, região serrana, ali perto de Nova Friburgo. Não sei se vocês já vieram rima das chamadas regiões serranas, Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo. Aí depois eles descem para o Rio. Meu pai, né, um grupo deles desce para o Rio, e o da minha mãe fica baseado principalmente em Salvador mesmo ali. E esse grupo da minha mãe é o grupo Yorubá. E aí tem as coisas muito interessantes, inclusive do ponto de vista que a gente fala, né, da cultura desses povos. Até a gente fez isso no samba. Por exemplo, o Samba da Mangueira desse ano, ele fala dos povos Banto, que se estabeleceram no Rio de Janeiro, e o Rio e São Paulo são muito bantos. E os povos Bantos, ele tem uma característica muito peculiar. Ele se correlaciona com o outro sem impor a cultura dele. Ele troca com você, ele recebe o seu, e tá tudo bem. Eu troco com você, recebo o seu, troco com você, recebo o seu. E isso vai entrando na língua. Por exemplo, a gente fala, todo respeito, de bunda, dengo, cafuné, né? Que são importações de línguas, da língua Banto quimbundo. E em Salvador, Recife, São Luís do Maranhão, chegam levas depois, a partir do século XIX, muito forte de urubais, que também trocam. Só que eles são mais defensores das próprias características. Eles não deixam de receber o seu, eles trocam com você, mas eles batem mais no peito, assim, eu sou Yorubá, eu sou Jeje, eu sou Yorubá, eu sou de Ijexá, eu sou de Ilexá, eu sou de Ibadã. Então tem uma presença deles que vai ficando mais forte, mas que convive com o Banto. Por exemplo, em Salvador, quando comumente as pessoas pensam assim, né? Quando você fala assim, o acarajé, né? Que na verdade ele é uma junção do bolo com o verbo. O nome certo do bolo é acará, que significa bolinho de fogo na língua Yorubá. O jé é comer. Como as pessoas que chegaram aqui não sabiam falar comer, então falar acarajé quer comer bolinho de fogo? Gente, olha! Ai, não sabia! Que maravilha! E é bolinho de fogo porque ele é apimentado, né? Ele é apimentado e ele historicamente é vinculado ao orixá Xangô. Ai, é
que era o orixá. Yansan alimentava Xangô, que era a esposa de Xangô, o alimentava com o bolinho de fogo, porque ele é apimentado e o Xangô tem uma conexão com o fogo e a justiça, dentro do panteão iorubá dos orixás. Ao mesmo tempo, também todo mundo pensa em capoeira. E a capoeira está extremamente ligada aos povos Banto Angola, que vem de outro tronco. Então você veja que mesmo em Salvador você tem ali uma convivência muito grande desses símbolos. O samba, que é derivado do semba, que vem da região de Angola também. Então, assim, a gente tem essas presenças aqui. O Banto, ele entra e ele fica de boa, ele não fica batendo no peito para dizer, o Iorubá, ele chega, fica, mas ele, eu sou isso, hein? O Banto é um pouco mais poroso. Ele é mais poroso, então ele mais cosmopolita, por assim dizer. Por isso que tem muito da cultura banto que ela adentrou no português como um todo, porque ele entrou e ficou, e foi ficando e foi pegando aqui. Mais maleável, né? Mais maleável. Então, as nossas composições genéticas de grande parte da população negra, em geral, ainda tem também uma correlação com os povos originários aqui no Brasil, e vai variando, principalmente com a intensidade de região para região. Nós temos uma bagagem cultural que vem de uma pancada de local. Por isso que a gente vê, assim, por exemplo, na família da minha mãe, especificamente, né? Que aí tem lá, e assim, eu fui reparando mais. A minha tia-avó usava roupas brancas, né? Ela era do Candomblé, mas usava muito balangandã, que assim, é aquela visão que a gente faz mais construída, estereotipada de uma baiana, do acarajé, que tá de branco, turbante, tem o pano da costa, que aquilo daria, inclusive, dentro do continente, dentro dos povos iorubás, aquilo ali é um sinal de deferência, de alguém de muito respeito. Tem os balangandãs, que são aquelas várias medalhinhas que ficam no peito, ali quando ela tá andando, tá tim, trim, 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 batendo de um lado para outro. Tem a questão do alimentar, os tios. A minha mãe, quando veio para o Rio, com 9 anos, tem uma parte do núcleo familiar dela também que veio. E eu brincava muito dizendo assim, eles moravam em Duque de Caxias, que é o município do lado logo do Rio, que eu dizia assim, quando eu entrava na casa deles, eu estava totalmente em Salvador, pela fala que os meus tios falavam, aquele soteropolitano mesmo, as minhas primas também. O cheiro de óleo de dendê era assim, era um perfume que você entrava na casa e ficava assim. E dendê tem uma personalidade, assim, né? Muito. Sabe aqueles desenhos animados que a gente via que chegava assim, aquela fumacinha, ela te pegava assim. Igual de desenho animado, né? Que você ia flutuando pela... Ia flutuando. Então, assim, é um cheiro que bate no nariz. Você sabe que é dendê, né? Ele tem muita personalidade. Exato. E pra mim ele é um cheiro afetivo, até hoje é um cheiro afetivo e de infância. Se eu sentir o cheiro de óleo de dendê, eu volto naquele lugar, assim, né? Aquela viagem assim, sem sair do lugar. E tinha essa preservação muito forte dessas várias características, músicas também, que eles escutavam e tudo mais. As minhas 2 primas nasceram lá, mas vieram pro Rio muito novas. Mas tinha muito isso. E do lado do meu pai, que até hoje tem a família que fica em Nova Friburgo, é essa coisa mais permeável, assim, sabe? Mais fluida. Tá ali, tá lá, tá em tudo quanto é canto ao mesmo tempo, né? Tá assim, indo e recebendo de uma outra forma. Então isso vai constituir na forma da gente, da nossa família, de ter tanto uma preservação de vários valores iorubás, que aí, pegando até o que você falou, são traços e rasgos históricos que foram permanecendo, que não nos fazem efetivamente iorubás, porque aí tem uma vivência dentro da comunidade efetiva, que tem uma história toda, tem uma série de fatores, né? Como a Ângela até perguntou. Hoje em dia, na Nigéria, não é nem mais hoje em dia é proibido você fazer as várias escarificações que se faziam antes. Mas antigamente, digamos assim, eu sou do povo Ilechá, de uma cidade chamada Ilechá, na Nigéria. E eu tenho uma outra pessoa que nasceu em Ogun. E eu pertenço a um grupo social específico. Então, eu recebia desde pequenininho uma marquinha no meu rosto, que dentro do meu grupo mesmo, todo mundo sabia qual era o meu grupo social. E se eu fosse em Ibadan ou no estado de Ogum, quando eu encontrasse a pessoa lá, eu ia olhar assim, esse cara é Ilechá. Pelo código, eu falo assim, esse cara é Ilechá e ele é do parentesco ali do
do Obá. O Obá era o governante. Ele é do parentesco do alemão, então ele é nobre. E eu olhava para ele assim, você, comunidade no grupo social assim, mais baixo, e você é Ogum. Então tem até isso. Essas marcas, elas definiam grupos sociais e localização. Para ajudar aqui os ouvintes, escarificação é um termo que não necessariamente é conhecido pela maioria das pessoas, mas é fazer deliberadamente cortes na pele com simbologias e tudo mais. Isso é muito comum e foi muito comum em diversos lugares da África, como esses símbolos para indicar a origem, indicar classe social e outras coisas. E era uma prática muito comum ali e ela gera cicatrizes, daí a palavra escarificação. Em português devia falar cicatrificação ou alguma coisa assim, mas vem de scar do inglês, né? Escarificação. E é criar desenhos mesmo, padrões, não é uma cicatriz aleatória, são padrões. E que isso também, antropologicamente, a gente sabe que existia, isso só como curiosidade mesmo, existia entre os povos cananeus na antiguidade, ali no Levante, e justamente por isso a Torá traz uma proibição a fazer cortes na pele. Então o povo estava chegando, o povo hebreu está chegando na terra de Canaã e a Torá vai dizer não faça como eles fazem. Então não adote esse costume ali. Dessa proibição dos cortes, isso se evoluiu até a proibição judaica a tatuagens. Só para contextualizar também um pouco o nosso ouvinte, o que é escarificação e como que isso também tem alguma convergência com a história do povo hebreu, mas aí ao contrário, do povo hebreu não adotar não fazer, que aí tem um outro ponto de convergência com aquilo que o Glauco falava antes, do Yorubá. Os judeus em geral, eles estão entre o que o Bantu faz e o que o Yorubá faz. Os judeus em geral, nas várias etnias diferentes que foram se construindo, o judeu muitas vezes ele faz questão de mostrar essa judeidade, mas pelo aspecto da diáspora e das perseguições que houveram, também desenvolveu essa maleabilidade em absorver do outro. E isso não só depois da cristianização da Europa. A gente nota isso, por exemplo, na própria Bíblia. Quando a gente lê os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros mais antigos, que é a Torá propriamente dita, toda vez que tem uma referência de data, os meses são o primeiro mês, o segundo mês, o mês terceiro, o mês quarto. Os meses não têm nome. Quando você vai para o período dos profetas e o período depois que os judeus estiveram no exílio da Babilônia, que é a região do Iraque e do Irã, quando eles voltam para a terra de Israel, o texto começa a se referir aos meses como Nissan, Adar, Elul, Kislev. Os meses de repente ganharam nomes. E esses nomes são os nomes babilônicos. Então a gente também vai absorvendo essas coisas. Então o próprio termo universalmente usado para sinagoga, certo? É um termo grego, né? Sinagoga vem do grego. Então, como que foi isso? Que de repente a gente usa um termo grego com a maior naturalidade e não o termo hebraico Beit Knesset? Pois é, por uma questão de que na época o grego era a língua mais falada e você começa a utilizar o termo que o outro está usando para você, para sua casa de reunião, você começa a usar ele também. E ele se torna o termo por excelência. Então tem essas confluências. Voltando a falar um pouquinho das diásporas aqui, porque a gente meio que eu queria só falar uma coisa antes do que o Glauco estava mencionando, da questão das escarificações para marcar a posição das pessoas. Isso hoje em dia é proibido na Nigéria por lei, pelo que eu entendi da fala dele. É proibido, para não valorizar tantas questões de grupos tribais, é por esse motivo, e sim da ideia de nacionalidade. Tá, mas essa questão da marcação da hierarquia, da posição na sociedade, ainda que não seja possível fazer através da escarificação, é uma coisa que a gente, em todas as sociedades, mantém, né? E então você olha aí e você fala, eu sei que esse é de uma hierarquia mais alta, ou esse é de uma hierarquia mais baixa, assim. A gente tem esses símbolos na gente o tempo todo, né? E como isso é uma coisa tão humana, né? Hoje em dia só não pode mais fazer na carne, na Nigéria, mas o relógio que a gente usa, a bolsa que a gente usa, o jeito como corta o cabelo. Esses dias eu tava ouvindo... O óculos que a gente usa, a marca dele e tudo mais. Isso esbarra ali total no Michel Alcoforado, meu melhor amigo. Os símbolos que vão trazer a
impressão de que você é rico ou não, que cai na cultura da ostentação de hoje, quer dizer, mais do que ser o rico, você precisa parecer o rico, que tem com a cultura da imagem e tudo mais. São símbolos. Né, essa coisa do cabelo, assim, esses dias eu tava ouvindo duas mulheres conversando, eu tinha ido numa feira aqui perto de casa, eu fui comer pastel na feira e aí tinha uma galera também numa mesa próxima conversando e eram duas mulheres negras com o cabelo muito alisado. Você percebia, assim, que o cabelo tava bem alisado. E aí elas estavam comentando a personagem, a Maria de Fátima, né, da Bela Campos na novela Vale Tudo. E eu acho, ela é maravilhosa, né, a atriz. E ela tá com o cabelo lindíssimo, assim, ela tá com o cabelo todo cacheado, um corte, tá chique, tá bem arrumada, um corte todo valorado, ela tá maravilhosa, né? E aí as moças, nossa, mas aquele cabelo não dá. Imagina como que ela ficou rica e tá com aquele cabelo daquele jeito. E eu falava, moço, o cabelo dela tá maravilhoso. Que é uma marcação, assim, na cara de rica. Isso é o cabelo foi liso, durante né? muito tempo, inclusive para as pessoas, né, leia-se para as mulheres negras do meio jornalístico, um grande processo de sofrimento, porque antigamente as emissoras de TV no telejornalismo não autorizavam o uso de cabelos cacheados sob a alegação de que o cabelo cacheado ele passava uma visão sensual. Veja, você mesmo, Ângela, você não é uma mulher negra, você tem o cabelo cacheado. Passava uma leitura de visão sexualizada, isso, sim, obviamente de uma construção patriarcal, não tem embasamento nenhum sobre isso, e muitas delas faziam o quê? Alisavam os cabelos. Hoje em dia, não fica por vários motivos. E isso virou muita questão, assim, desculpa só te cortar rapidinho, porque, assim, as mulheres negras acabaram, assim, falando assim, se você quiser alisar, problema nenhum, só que você não tem que se sentir obrigada a ter que se violentar o tempo inteiro em função de estruturas. Então, você vê a Maju hoje com o cabelo dela Black Power, outras vezes ela tá trançada, tem outros jornalistas também que estão fazendo isso, mas é uma construção muito recente, eu te diria que no máximo de 20 anos, porque até então não tinha. Não, eu, como uma mulher de cabelo cacheado, branquíssima que sou, mas cabelo muito cacheado, eu sempre me senti na necessidade de alisar o cabelo, porque todo mundo tinha cabelo liso, ninguém tinha cabelo crespo. A minha mãe tem o meu cabelo igual da minha mãe, ela fala, na minha adolescência eu tinha 3 mulheres de cabelo crespo no Brasil, ela, a Gal Costa e a Maria Bethânia. Porque ninguém tinha. Ninguém tinha. E é uma característica muito das judias Ashkenazi, o cabelo bem cacheado, cacho pequeno mesmo. E assim, eu moro em Higienópolis. Mas você vai numa sinagoga Ashkenazi e a maioria das mulheres estão de cabelo liso. Eu moro em Higienópolis, não tem um salão de cabelo cacheado em Higienópolis. É uma ditadura, né? É uma onde ditadura. mora grande parte da população judaica de São Paulo. Cabeleireiros, pelo amor de Deus! Não, tanto é que talvez essa informação seja um pouco novidade para alguns ouvintes. Assim, a maioria dos judeus ashkenazim tem cabelo ondulado cacheado. É traço mesmo, assim. Bem e às vezes cachos bem eu passei 20 pequenos, anos da minha vida falando que o meu cabelo é crespo. Mesmo. Não, eu passei 20 anos da minha vida falando que o meu cabelo é crespo. Faz pouco tempo que um cabeleireiro olhou e falou, não é crespo, é cacheado. E os cuidados são outros, né? Assim, produto que você vai comprar pro seu cabelo, né? Mas do que do cabelo liso? Não, mas nem podia. Se eu lavar o meu cabelo com um produto de cabelo liso, meu cabelo me agride. Ele me bate, ele fala, não é assim que é pra cuidar. É uma coisa muito maluca. E você vê, o que eu tava falando, você vai na sinagoga, você vê poucas mulheres com cabelo naturalmente cacheado, porque muitas alisam. Porque, tipo, pra você ter uma cara de que você tá bem na vida, de que você se cuida até. Porque falam muito, esse cabelo descuidado, é um cabelo que fica desleixado. O cabelo liso, ele é mais fácil porque você já tá sempre arrumada. Que é uma violência clássica que a mulher do cabelo crespo ouve. Não, que com o cabelo liso você tá arrumada. Você tá falando, eu tô com uma cara de quem acordou, levantou da cama e saiu, né? É muito estranho. E das pessoas olharem. Uma vez eu fui comprar um creme de cabelo numa farmácia, ou numa loja de cosméticos, sei lá. Aí eu tava comprando a mulher do cacho de cabelo muito, muito liso. Natural, lambido, assim, né? Aí eu tava comprando o creme, eu juro por Deus. Ela olhou pra mim e falou, eu não sabia que esse creme funcionava pra cabelo curto. Nossa, mas que violência, gente. Que violência. Meu Deus do céu. Eu só fiquei pensando, minha filha, ruim é a sua vida. O meu cabelo
Cara, Unha acorda cedo. é terrível, né? Terrível. Você O fala meu assim, cabelo cresce, pô. você usou a palavra certa, as pessoas se sentem autorizadas a falar coisas que, assim, não fazem o mínimo de reflexão efetiva, né? Sobre a diversidade das pessoas e, consequentemente, de suas escolhas e formas de serem efetivamente. Você, quando traz o cabelo, até tem essa questão da escravidão também, assim. Um dos pontos principais é que quando as pessoas chegavam no território, às vezes até de sair de lá, era ter seu cabelo raspado. Isso era muito comum. Então, isso afetou demais a própria formação, a percepção das pessoas negras com relação aos seus cabelos. Os homens, muitos até hoje, raspam a cabeça pela concepção de cabelo ruim. Alguns retomaram. E as mulheres negras têm muito também disso. Tanto que a minha irmã, por exemplo, que eu posso citar aqui, eu sei que ela vai ouvir, ela durante muito tempo alisou, minha mãe também. Depois eu mando foto para vocês. E aí, depois de determinado momento, a minha irmã resolveu deixar o cabelo dela natural. E quando ela contou a história dela fazer isso, foi algo que me emocionou muito. Até hoje me toca. Quando você para de usar química, entra na fase da transição. Então ele não tem uma parte lisa e tem uma parte que está cacheada, dependendo de se é 4C, 3C, são vários tipos de cabelos diferentes. E aí chegou no dado momento que ela haveria que cortar para poder tirar aquele excesso. Sabe o que ela fez? Ela falou assim: eu vou fechar os olhos, você vai cortar e vai cortar virada de costas pro espelho. Quando você acabar, você vai virar de frente pro espelho. E dito e feito. E aí virou. Ela disse que na hora chorou, porque, né, aquele reencontro com o cabelo que ela não usava desde criança. Mas veja você de como eu até usei um termo ainda há pouco, falei ditadura, vamos tirar esse termo, porque hoje em dia tá perigoso usar esse termo. Mas uma imposição estética cultural colocada para a sociedade, né? A Ângela citou o caso do cabelo dela, de escutar essa violência. Ela é extremamente tão agressiva que ela faz você se esconder, né? Muito do que tem a ver com o Theo também falou, dos judeus que foram impostos a um tal sistema tão violento de agressividade do Estado, que tiveram que se esconder e se camuflar num comportamento, entre aspas, cristão. E a estética é a mesma coisa. Ela nos joga num local que, caramba, se eu usar tal peça, ou se eu tiver o cabelo assim, as pessoas vão se achar nesse direito de fazer um comentário assim, como se estivesse falando, hoje em dia tá com o sol bonito no céu. Não, é muito maluco, né? E aí eu queria só voltar um pouco mais pro que a gente tinha tocado no tema do início, da questão de... Acho que a gente fez um caminho legal de pensar em como isso tudo existia e foi sendo escondido, e a gente tá trazendo à tona de novo. E é a questão dessa reportagem da BBC que eles falam, os novos judeus do Nordeste, as pessoas que estão buscando suas raízes de volta e tudo mais. E aí também o que o Glauco falou do teste de DNA, né? Eu fiz o meu teste de DNA e fui achar isso, fui achar aquilo. Eu fiz também, o Theo que me deu de presente o teste de DNA, que eu falei, eu não vou pagar. Se um dia me derem, eu faço. E aí ele me deu. Eu dei teste de DNA para muita gente. Maravilhoso, A né, pessoa meu amigo? mostrava algum interesse assim, aí eu ofereci para minha irmã falou, não tem interesse nenhum, a bióloga, e eu falei, como assim? Esvaziou, né? Tal. Assim, poxa, Eu com tanto fiquei, carinho. eu fiquei incomodadíssimo com isso. Eu falei, mas isso é Ele super ficou legal. conformado. E aí eu falei, não, eu vou sair dando para outras pessoas. E eu realmente, assim, quando eu tenho uma oportunidade, eu faço isso. Mas aqui eu queria comentar uma coisa, realmente voltando para isso, porque a gente parou ali, meio que interrompeu assim, e pode ter dado a impressão de que então chega em 2025 só a notícia disso, mas tem um outro fenômeno, alguns fenômenos que eu queria exemplificar aqui também a partir do 1492 ou 1500, século XV, século XVI, que acontece com essa população sfaradi. Como eu disse, a maioria vai para Portugal, mas tem gente que vai para o norte da África e tem gente que vai fazendo o caminho do Mediterrâneo todo pelo sul da Europa, vai se estabelecendo na Itália, vai se estabelecendo em outros lugares e vão parar no leste europeu, na Bulgária. Vão parar Sfaradim, na Bulgária. Leste europeu a gente associa Ashkenazim, mas não, na Bulgária a maioria absoluta dos judeus era justamente judeus Sfaradim. E vão parar na Turquia. O caso da Turquia, para mim, é fantástico. Já existiam judeus lá desde tempos imemoriais, desde a grande diáspora, que é a segunda diáspora, há 2000 anos, pouco mais de 2000 anos, 2000 anos, vamos arredondar. Então já existia uma presença judaica ali, mas esses sefaradim que vão
a partir de 1492, vão se estabelecer na Turquia, eles vão se tornar em número tão grande e tão influentes em vários aspectos na sociedade, e eles têm uma característica muito curiosa, que essa é a característica que eu queria falar do Yorubá. Eles levam a sua língua, o ladino, que é esse misto do espanhol e do português medieval, eles levam para a Turquia e entre si eles falam em ladino. Ladino, com certeza, é um idioma ibérico, ele é completamente diferente do turco. Eles aprendem turco e continuam falando entre si em ladino. Isso é tão forte que entre Sefaradim na Turquia, até hoje, eles se comunicam tranquilamente em ladino entre si. Em Jerusalém, você tem uma migração muito forte no século XIX de judeus da Turquia para Jerusalém e eles mantêm o ladino. O ladino é uma língua hoje falada por muito pouca gente, mas ele se manteve. A coisa é tão grande que era comum entre cronistas turcos no século XVIII e tal, século XVII e XVIII, terem certeza de que a Espanha era um país judaico, porque os judeus falavam essa língua. Porque os judeus falavam ladino, eles tinham a impressão de que todo mundo na Espanha era judeu. Isso é muito curioso e eu acho muito interessante. E por que que isso não aconteceu com outras populações faradim, por exemplo, as que vieram para a América? Justamente porque você vem e ouve o português e ouve o espanhol e essas línguas são muito próximas. Então a porosidade faz com que o ladino desapareça entre essas populações faradim que estavam ali como cristãos novos. Então o ladino não se manteve. E que é super triste você pensar nisso, que a língua na verdade desapareceu sem desaparecer, porque ela se integrou totalmente com a outra língua. Mas ao mesmo tempo, o outro fenômeno que eu queria trazer é que em 1630 começa o período da invasão holandesa no Brasil e de fato ali no Nordeste brasileiro, Portugal perde o governo da região. E de fato aquilo vem com uma legislação basicamente holandesa e na Holanda não existia a questão da Inquisição, não existia a questão de uma religião de Estado e muitos dos judeus faradim tinham fugido justamente para a Holanda porque lá tinha uma, vamos chamar de liberdade religiosa. E quando começa esse empreendimento do açúcar, muitos desses judeus eram cristãos novos e retornaram ao judaísmo ali, muito perto da perda desse judaísmo. Eles retornaram ao judaísmo em Amsterdã. Eles embarcam em direção ao Nordeste brasileiro, sobretudo Olinda, Recife e tudo mais. E ali eles estabelecem comunidades judaicas oficiais. É o século XVII e eles são judeus, eles não são cristãos novos. E a Inquisição não pode fazer nada, primeiro, porque a Inquisição não tem papel ali, porque não é mais um território português. Segundo, quando os holandeses perdem a guerra para Portugal e Portugal retoma o território, a Inquisição não tem jurisdição sobre os judeus, ela tem jurisdição sobre cristãos. Então ela continua numa perseguição aos cristãos, aos descendentes de cristãos novos, mas não persegue os judeus como hereges, porque eles não são hereges, eles são judeus. De modo que essa comunidade judaica que chegou no Nordeste brasileiro com os holandeses, uma comunidade sefaradi, nunca se encontrou de fato com aquela comunidade que foi se refugiar no sertão, e é refúgio mesmo. Você vai para o lugar mais inóspito e mais difícil de chegar, justamente para tentar se salvar dessa Inquisição. E essas comunidades não vão se encontrar efetivamente. Depois, no século XVII, chegam mais judeus sefaradim para o Rio de Janeiro. No século XVIII tem imigração judaica sefaradi. No século XIX, no século XX, todos os séculos da história do Brasil chegaram levas de sefaradim que não foram alvos da Inquisição, mas aquele grupo que permaneceu alvo até 1822, quando a Inquisição acaba, eles já não têm mais tanto judaísmo, fora a notícia de que eram judeus. A identidade foi roubada deles, elementos judaicos desapareceram e outros se mantiveram como sinais ali de que algo... E a notícia é que, na nossa família se conta isso, nós somos descendentes de judeus. Na década de 80, 70, 80, começam a surgir os primeiros grandes trabalhos acadêmicos sobre essa população. E aí sim, pela primeira vez, essa população começa a ter contato com a história contada de um outro ponto de vista e começam a entender mais ou menos o que é judaico na sua identidade e o que não é, e de repente
repente se percebem numa identidade cindida. E esse é um caminho muito árduo nos últimos 40 anos de retorno até o judaísmo. Por isso que aquela reportagem da BBC me emocionou tanto. Ela me emocionou, e tem outros casos no Nordeste, tem casos que eu acompanhei pessoalmente, assim, muito de perto. O caso da comunidade de Natal, para mim, é absolutamente fantástico. Aliás, um beijo para toda a comunidade de Natal, que eu sei que eles ouvem o Torá com Fritas com muito afinco. São pessoas que foram, primeiro, pelo lado do sobrenome, porque passou a existir essa coisa, é quase uma lenda urbana. Então, todo Oliveira é cristão novo, e não é verdade. Mas isso não significa que uma pessoa Oliveira não tenha herança genealógica judaica. Só que genealogia era um negócio caríssimo no Brasil, mas caríssimo, era um negócio... Quem fazia genealogia eram os arrais, entendeu? Eram os modestos do Nordeste brasileiro. Essas pessoas é que tinham dinheiro para bancar um genealogista para fazer pesquisas enormes e tudo mais. E aí o que aconteceu nos últimos 20 anos, eu diria 10 na verdade, com as leis espanholas e portuguesas que decidiram conceder cidadania novamente como reparação histórica aos descendentes dos expulsos e aos descendentes dos convertidos forçosamente ao cristianismo. As pessoas buscaram fazer genealogia para tentar ver se eles têm alguma coisa. Como a procura aumentou muito, o valor baixou, e aí de repente vários genealogistas começaram a fazer isso como um trabalho muito mais acessível para a maioria da população, e pela primeira vez essa população que ficou só com a notícia, nós temos judeus na nossa família, de repente tinham provas documentais, um papel que mostrava a família toda, e que lá na 7ª geração para trás, ou 8ª, tem um judeu que foi processado pela Inquisição, ou um cristão novo, e assim por diante e tal. Isso tudo traz uma força para essa comunidade enorme. Isso associado com os testes genéticos de ancestralidade, traz um alento, um respiro, e de repente, e isso associado ainda mais com a existência, né, o advento da internet, onde, imagine que até 1994 no Brasil, 95, alguém só se convertia ao judaísmo porque ou era filho de pai judeu e mãe não judia, ou tinha um avô judeu, ou era alguém que, porventura, conheceu um judeu, se apaixonaram e querem se casar, e isso acontecia. Você não tinha livros sobre judaísmo, sites sobre judaísmo, podcasts sobre judaísmo. Você não tinha acesso a isso. Ele não estava no leque de opções. Quando uma pessoa estava numa busca espiritual, o judaísmo não aparecia. No Brasil, durante muito tempo, o católico que não estava satisfeito em ser católico, ou ele virava crente, era assim que se falava para qualquer denominação protestante ou evangélica, ele virava crente, ou ele virava espírita, ou ele ia para Umbanda e Candomblé, para as religiões de matriz africana. Era isso. Não tinha muito mais coisa. Mesmo o Islã não era, apesar de ter um número grande de muçulmanos no Brasil, o Islã não estava exatamente no leque. O advento da internet colocou um monte de outras tradições religiosas no leque da busca. Então, muitas pessoas buscam o judaísmo a partir dessa data. E essas pessoas começam a ver a possibilidade de retorno. E aí, essa história que está parecendo tão linda e empolgante vai esbarrar na questão de que como que o grupo oficial vai aceitar essas pessoas ou não, vai receber essas pessoas ou não, como o judaísmo estabelecido no Brasil enxerga essas pessoas ou não enxerga essas pessoas. Olha para elas como judeus, ou como pessoas que estão retornando para o judaísmo, ou pessoas que não são judeus at all e só estão se convertendo ao judaísmo, que é uma palavra que acaba sendo um pouco ofensiva, ou muito ofensiva, para boa parte desses grupos, porque eles não se sentem se convertendo, se sentem retornando. Ao mesmo tempo, culturalmente, eles vêm de séculos de uma vida cristã católica. A maioria fez primeira comunhão, fez crisma, ou frequentava ia na missa, ou frequentava alguma igreja evangélica e assim por diante. E apesar de ter a notícia, temos judeus na família. Então também retornar para isso é um esforço enorme, porque é um reencontro com uma identidade que no final das contas, ele nunca teve enquanto pessoa, enquanto indivíduo. E que o último judeu está 7 gerações e que ele não tem a mínima possibilidade de ter conhecido. O
o avô, o bisavô dessa pessoa não conheceu aquele último judeu da linha. E tudo isso, então, vai esbarrar em outro aspecto que a gente já tratou aqui sobre a conversão ao judaísmo, do fato do judaísmo não ser proselitista, do judaísmo tentar refrear você de querer entrar. Vai resvalar em algo que, sim, apareceu na matéria, e eu acho que a gente tem que ser honesto intelectualmente para dizer que isso existe. Quer dizer, a gente está falando de populações ou do sertão ou do Nordeste brasileiro, e você está falando de populações localizadas, populações judaicas localizadas no eixo Rio-São Paulo, que são populações que estão melhor colocadas economicamente e que olham de maneira muitas vezes preconceituosa contra as pessoas que são pobres. Os judeus pobres são olhados de maneira enviesada muitas vezes. Eu não digo pela comunidade como um todo, não é isso. O preconceito, ele vai existir em qualquer grupo humano. Então, os judeus não estão alheios a isso. Dentro dos grupos judaicos, você também tem preconceitos. Então, o esforço se torna ainda maior. E aí, com uma outra questão, que é a questão de que a ortodoxia judaica, embora seja a minoria dos judeus do mundo, por questões várias, detém um certo lugar no imaginário popular, justamente porque o rabinato central em Israel é ortodoxo e os poucos países que têm ainda rabinatos centrais são sempre rabinos ortodoxos. Então, se tem essa ideia de que é o rabinato ortodoxo que manda. E como a ortodoxia não faz conversões no Brasil, mas o mundo liberal que entende que eles são, o mundo judaico-liberal entende que são tão legítimos quanto a ortodoxia, fazem conversões. As conversões liberais não são reconhecidas pela ortodoxia, então esse grupo fica aí nos últimos 20 anos muito... Um pouco solto, né? E não reconhecido tão oficialmente, eles ficam balançados, porque eles não sabem se vale a pena investir numa conversão liberal, que no final não vai ter um reconhecimento da ortodoxia. Por outro lado, eles querem uma conversão ortodoxa que não vai acontecer, porque nesses locais onde eles estão, nem mesmo judeus ortodoxos têm. Não tem rabinos ortodoxos ali. E mesmo se tivessem, estando no Brasil, essa conversão não é realizada no Brasil por uma decisão do rabinato ortodoxo do Brasil. Então, algumas pessoas em Campina Grande, e aqui eu quero chegar em Campina Grande, que é ali na Paraíba, que é o foco da reportagem, algumas pessoas há cerca de 20 anos fizeram um giur, uma conversão e um retorno ao judaísmo através do judaísmo liberal. Da mesma forma, boa parte da comunidade queria um reconhecimento mais amplo e queria uma conversão ortodoxa de todo jeito. Existem inúmeras formas diferentes de ser judeu e exercer esse judaísmo. O retorno nem sempre é fácil, e enquanto você ainda está nesse caminho, é o momento mais complexo, porque você quer dizer, eu sou judeu, mas ainda não é o momento, porque precisa existir essa parte desse reconhecimento mútuo mesmo. Então faça esse caminho, realmente corra atrás desse caminho. Eu acho que é importante fazer isso, e sobretudo hoje eu acho que a gente tem, munido dessas documentações ou não, mas munido das documentações de todas essas evidências, mas curta esse momento, que não seja só um papel. Existe algo que é a parte triste da questão. Acho que tem as pessoas não cresceram, que é o de não as pessoas pular não tiveram uma etapa. Pêssar. Exato. Vocês, a pessoa que nunca teve, a pessoa que nunca teve um Pêssar, um Rosh Hashanah na sua vida, na sua infância, que os pais não tiveram, os avós não tiveram, só fazer a conversão e ter um papel, perde um pouco algo muito importante. Para adquirir essa identidade, é necessário essa convivência também. É necessário vivenciar esse judaísmo, para que esse judaísmo se torne tão parte de você quanto você se tornou parte dele. Ele não tem que ser uma coisa externa a você, ele tem que ser uma coisa que seja visceral mesmo, que seja interna, uma vivência que realmente esteja, exista e esteja pronta, que seja latente dentro de você. Você possa passar isso para as próximas gerações. Porque se você pular essa etapa, talvez a próxima geração e a geração seguinte já não tenham mais esse mesmo judaísmo e vão continuar só com a notícia de que, meu avô era judeu. E isso eu acho que é a parte que a gente não quer. E a gente não quer para o judaísmo como um todo. Quantas pessoas vão perdendo o judaísmo no decorrer da vida e que o neto já não tem nem mais ideia da sua
sua judeidade. Essa parte que é a identidade, né, a identificação com o judaísmo, ela não vem através do papel ou através só dos estudos e da conclusão formal de um curso de conversão, de um percurso de conversão, mas é muito importante para essa vida judaica. Os outros casos todos estão sendo acompanhados de outras formas por várias comunidades, majoritariamente comunidades liberais, e estão fazendo o seu retorno, estão abraçando esse judaísmo e sendo abraçados por esse judaísmo, e eu acho que é um momento de muito orgulho e felicidade para o povo judeu poder contar com esse retorno. Ao mesmo tempo, sempre lembrando, não transformem isso em algo mecânico. Esse é o meu recado. Mantenham isso tão vivo quanto a sua própria alma dentro de você. E aí eu queria perguntar para o Glauco, então, essa coisa da identidade. Como é que fica a identidade de todas essas populações na grande diáspora, nessa afrodiáspora que a gente tem espalhados? Como é que se preserva essa identidade para além da língua, da cultura, das comidas e tudo mais? E como que isso é lá de volta na África? Como é que africanos enxergam tudo isso? Você é automaticamente parte da sua tribo? Não é? Precisa também desse reconhecimento ou não? Como é que funciona isso? De uns anos para cá, a gente tem tido... Eu escutei outro dia o Paulo Vieira, ele estava no podcast do grupo do lado do Mano, que eu vi do lado de vocês, da sala do lado. Ele estava até fazendo um comentário de que assim, eu não curto Wakanda, coisa e tal, não sei o que, e a gente custou a entender o que ele quis dizer, né? Na verdade, ele está fazendo o seguinte: a gente não precisa ter que ir aos Estados Unidos para ter que chegar no continente africano, basta a gente olhar para frente, que é do outro lado do Atlântico, né? E a gente tem reparado, né, assim, tentando sair inclusive da minha própria bolha, né, uma pessoa negra de classe média, que era num bairro do subúrbio do Rio, mas com vários acessos, boas escolas, porque também tem as próprias variações das situações econômicas e financeiras, mas tem se reparado sim, de uns bons anos para cá, graças à atuação dos nossos mais velhos e mais velhas, uma busca de retorno por essas identificações específicas, né? Afinal de contas, eu sou de uma geração, tenho 51 anos, na qual, na minha escola, os estudos sobre as questões africanas, elas nos localizavam historicamente como escravos. Inclusive, tem muito dessa discussão de escravos ou escravizados, porque quando se usa o termo escravo, é quase como se fosse um gentílico, efetivamente, uma condição natural. E quando você usa escravizado, é porque você foi colocado naquela situação e provavelmente você vai perguntar por quem, né? Aí você começa a jogar a luz de isso quem tem te a ver colocou com na a situação. utilização do termo Bnei Anosim em vez de cristãos novos. Cristão novo é o nome que o outro dá. Você é automaticamente um herege. Enquanto quando você assume a identidade, não, eu sou Bnei Anosim, eu sou Ben Anosim, eu sou descendente de pessoas que foram forçadas a se converter, isso muda totalmente a sua ótica. Perfeito, também. muda totalmente. É um posicionamento político que muda a ordem discursiva da questão. E aí, o que a gente tem visto agora é essa busca de gerações como a minha e outras, desses históricos que ficaram apagados ou que ficaram traços, né? O que você falou mesmo aí tem muito a ver com esses apagamentos pelos quais os nossos povos passaram. De resgatar esses traços que ficaram na família pelos alimentos, pelas histórias, pela música, pela tecnologia, por exemplo. Muitas vezes as pessoas negras não são associadas a tecnologias. Aí você vai estudar mais, você vê que o desenvolvimento do país, do processo escravista, trouxe várias tecnologias africanas dentro da agricultura, do processo de desenvolvimento da siderurgia e por aí vai. Então você vai resgatando isso. E mais recentemente, de uma forma um pouco também reduzida, como você até brincou assim, eu vivo dando teste de DNA, que é algo maravilhoso que você faz. Por quê? Os testes de DNA, eles podem não nos dar a fixação efetiva de ser Yorubá, Ibo, Evé, Imbundo, mas ela conecta com algo que você vivenciou de casa. E você automaticamente se torna curioso por saber quem são essas pessoas. Como é que elas vivem? Meio fantástico, né? Globo Repórter. Como é que elas vivem? O que elas comem? O que elas fazem? E você começa a pesquisar. De uns bons anos para cá, vários grupos no Brasil têm procurado aproximar cada vez mais o Brasil desses países dos quais nós viemos, né? Existe uma relação muito mais forte dos PALOP, né, dos países de língua portuguesa, principalmente Angola, com uma vinda, inclusive, de muitos imigrantes angolanos para cá e gente que também já saiu daqui para ir para lá, mas agora está avançando muito mais, por exemplo, na África Ocidental, Nigéria, Togo, Benin, e aí com isso está tendo mudanças muito interessantes. Por exemplo, o Benin passou a conceder cidadania beninense para afrodiaspóricos brasileiros a partir
parte de alguns documentos, mas principalmente baseado, sabe, no quê? No exame de DNA. Eu posso conseguir cidadania beninense porque o meu DNA tem 64% de composição iorubá, e iorubá faz parte de um dos povos que compõem os povos do Benin. E aí, quando a gente, assim, digamos, apaga as fronteiras atuais do país e pensa no que era antigamente, eles falam assim, vocês são dessa região, vocês são daqui, então vocês podem receber essa vinculação histórica. E isso fomenta o quê? O turismo. Então você vai no turismo, você passa a reconhecer que tem lá o que tem aqui, o que tem de comida lá, o que tem de comida aqui. Pô, esse cara daqui, ele tem um jeito que é igual do meu tio, é igual do meu avô. Nossa, mas como fala? O jeito é igual da minha avó. Então essa correlação, ela traz a aproximação, o reconhecimento. E isso fortalece laços. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, esteve no Brasil há coisa de 2 semanas, e dentre os vários acordos, um deles foi de estabelecer voos diretos entre São Paulo e Lagos, capital, que é a antiga capital da Nigéria, né? A capital atual é Abuja, capital administrativa. Mas isso traz uma possibilidade dessa viagem que hoje, por exemplo, até então era assim, você tem que sair daqui para ir para a Europa e da Europa pegar um voo para lá. Ou ir por Angola e pegar outro voo para lá. Então é carésimo. É assim um negócio absurdo. Uma viagem para a Nigéria hoje, para a Nigéria, para o menino, custa hoje menos de 15 mil reais. A passagem. Só para você ir e voltar. Você não está nem falando de estadia. Que já inviabiliza a realidade socioeconômica da população brasileira. Tu fica assim, cara, não dá. Não dá. É mais fácil se eu juntar um dinheiro e ir para Portugal, pagando numa passagem promocional, um pacote, sei lá, porque 2, 3 mil, do que eu ir para o continente africano para reconhecer a minha história. E isso tem fomentado, Angola também firmou novos acordos, que tem fomentado a população brasileira a população afro-brasileira começar a buscar essa história, de ver isso, de sentir isso, de abraçar isso. E, ao mesmo tempo, uma discussão da gente também que está aqui, abraçar mais ainda os migrantes que vieram muito depois do processo escravista, da gente estar mais próximos a eles, volta a fazer a conexão do Paulo Vieira, de não ter que ir lá nos Estados Unidos para poder ir para outro lado. Não, amigo, não faz essa conexão, não precisa. A gente está de frente e muitas das vezes, até por questões culturais, as conexões deles estão mais apagadas do que a nossa. As nossas foram, se a gente faz uma análise mais profunda das diásporas, por exemplo, dos negros norte-americanos com o brasileiro, a gente está mais conectado, seja por aspectos culturais, por aspectos espirituais, religiosos, entre outros, a gente está muito mais conectado. Até porque o processo de escravidão nos Estados Unidos tem elementos que foram muito mais duros em alguns aspectos. Por exemplo, a gente tem vários instrumentos aqui que eles não puderam usar instrumentos de percussão nos Estados Unidos. Eles não era de forma alguma possível. Quando eles partem para manifestação, inclusive espiritual, né, que são os spirituals, que aí vão para as linhas de igrejas com aqueles corais maravilhosos, com um desenvolvimento musical que vai para outro caminho do jazz, mas quando você pega jazz, rock, e pega a base e conecta com o continente africano, a conexão que chama multipolifônica, a polifonia, ela tá ali, só que ela desenvolveu por um outro lado, da situação na qual eles foram colocados. E a gente teve acesso a isso aqui. Então a gente conseguiu manter uma proximidade mais forte conectada com essa gente. Não à toa que nós temos o samba, que é um desdobramento do semba. Tem um instrumento que ele chama aqui no samba, que é a cuíca, que em Angola se chama puíta. É o mesmo instrumento. É uma corruptela, né? Igual, é uma corruptela. Então você tem desdobramentos que nos possibilitam conectar. O apagamento foi muito forte, então muitas vezes os livros de história não traziam isso. A gente não conseguia entender, né? Estudava história da Mesopotâmia, né? Mamá do Egito, toda aquela arcabouço que nós aqui provavelmente passamos. Não deixa de ser interessante e importante, né? Mas é uma loucura que não tragam a relevância das outras coisas pra gente na aula de história, né? Exato. E aí vem isso que o Theo falou, quando você falou das questões dos povos, das populações no Nordeste que estão se reencontrando, é a mesma coisa. É buscar essa, por isso que eu falei muito das nossas convergências, né? É buscar essa possibilidade de a gente refazer esse reencontro, de refazer essa conexão. Assim, a gente não precisa ser utópico, tipo assim, eu não vou deixar de ser brasileiro, eu não vou deixar de ser carioca, eu não vou deixar de ser suburbano, porque tem toda uma bagagem que vem ali comigo, mas eu vou poder reconhecer muito mais essas conexões de chegando lá, alguém me reconheceu. Eu até conversei com a Ângela que em 2014, na Copa do Mundo, eu estava aquelas festas que tinham pela cidade, eu estava numa na Tijuca, num bairro da Zona Norte do Rio. E aí encontrei com 2 jornalistas pelo-nigerianos e numa conversa assim, meio, sabe, aqueles encontros que não, assim, um reconhece o outro e de repente começa a falar, eles conversando comigo em inglês. E um deles para mim, olha assim, você é Iorubá. 2014, eu não tinha nem sonhado em fazer teste de exame de DNA, que era carésimo na época.
Eu ouvi dizer que era papo de 4, 5 mil reais. Eu tinha que ir para os Estados Unidos para fazer o exame lá fora e depois voltar. E aí eu falei, hã? Ele falou, você é Iorubá. Eu falei, como assim? Cara, eu tenho certeza que você é Iorubá. E veja, assim, nenhuma marca do rosto, nem nada. Ele me reconheceu por traços, características e jeitos. Aquilo na situação me marcou, mas não me tocou tanto de quando eu peguei o exame em 2020. Eu lembrei automaticamente. Eu chorei igual a criança. Você tinha o contato do cara, Glauco? Valia a pena você ter Não, eu escrito pra perdi ele, o né? contato dele, eu deveria ter escrito pra ele, porque se foi situação assim, não peguei. Mas aquilo me fez chorar, tipo assim, cara, 6 anos atrás uma pessoa me reconheceu. Ainda que não dentro do espírito todo da cultura, mas ele viu que eu faço parte daquela conexão. E isso é muito forte, isso assim, é muito... De todos esses apagamentos que a gente falou, alguém fala assim, cara, você, tipo, não tá sozinho no mundo. Vai voltando a te desenhar, né? Você foi apagado, mas de repente você vai voltando a enxergar os seus próprios contornos. Essa história é absolutamente emocionante, emocionante. Muito, muito, muito mesmo, gente. É algo que, assim... Ser reconhecido pelo outro, entendido, é emocionante. É isso que eu queria transmitir quando eu falo, é importante o reconhecimento oficial, burocrático? É, mas o mais importante é você também ter essa identidade dentro de você para que você possa ser automaticamente reconhecido como parte. E você é parte, você é isso, e você é Não, aquilo. eu acho isso super importante da questão do você é parte, você é isso e tudo mais. E de fato é muito legal a gente achar o nosso lugar no mundo. É uma coisa muito importante para todos nós, achar o nosso lugar. É muito legal reivindicar isso e ir atrás. O que às vezes acontece em algumas situações, e foi uma das coisas que eu estava explicando para o Glauco, é quando isso vem acompanhado de um zagalismo cultural, de vocês vão ter que aceitar porque eu trouxe esse papel. Eu acho que às vezes isso é uma coisa da gente dosar um pouco de como fazer essa abordagem do reconhecimento do seu lugar no mundo, de não chegar tanto, olha, eu fiz o meu DNA, eu trabalhei numa instituição judaica uma época, e uma vez eu atendi o telefone e a pessoa ligou, e ela falou, então, eu liguei, não sei o quê, então eu fiz o meu teste de genética e deu que eu tenho 3% de DNA judaico. Eu falei, sim. Ela, não, mas isso quer dizer que eu sou judia? Eu falei, absolutamente. E o absolutamente em português em geral, quando quer dizer não. E ela entendeu como sim. E eu falei, não quer dizer, não é, né? Então, eu acho que isso é um pouco assim, talvez pensar em como fazer essa abordagem da comunidade, porque tem uma diferença grande do jornalista nigeriano que chega pro Glauco e fala, cara, ele sendo Yorubá, da Nigéria, tudo mais, cara, você também eu tenho certeza. E aí você vai e acha essa confirmação do que você chegar na Nigéria e falar, viu, eu trouxe aqui o meu DNA, o meu negócio, e eu sou e me aceita, eu vou começar a vir a partir de amanhã. Então, eu acho que é um pouco da dosagem de como você se apresenta para a comunidade também, né? São bem-vindos, é óbvio que sim, mas um pouco talvez de, se você tá como uma pessoa nova entrando numa comunidade que já está estabelecida, como você entra. A comunidade não precisa impor. E outra coisa, é o seguinte, um cara que, sei lá, o judeu lá, colega da sinagoga, frequenta a sinagoga toda semana e tudo mais, ele viaja para o Rio de Janeiro, ele não vai bater na porta da CJB no sábado de manhã e a porta vai se abrir. As pessoas não sabem quem ele é. Então a segurança vai perguntar quem é você, de onde você veio, você avisou para alguém que você vinha. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. Exato. E às vezes não é o cara ofensivo. tira o documento e mostra lá, e o cara é o Abraão Steinberg. E o cara vai falar, tá, mas você frequenta onde em São Paulo? E vai ter isso. Então, assim, não estranhar que isso vai ser... Se você é novo num local, as pessoas não te conhecem, elas vão fazer alguma sondagem antes para deixar você entrar. Isso é natural. E isso é muito bom que você fala, justamente pra gente também não ter essa mesma visão utópica. Vai chegar lá, você voltou para casa, meu filho. Peraí, meu irmão, não é assim não, né? Eu até brinco com uma cena icônica daquele filme do A Cor Púrpura, que tem aquela história lá nas
filhas da Sally são roubadas, sequestradas e tal. E aí, aquela cena que eu vi assim, é o romantismo levado ao extremo de uma forma que não vai rolar. Eles chegam, né, na seleção, inclusive, atual, eles, na versão atual, na anterior, não tinha uma cena, que eles chegam, deve ser Gana ali, pela característica do reino, chegando de barco, e aí vem todo o povo dançando na areia com o rei pra receber. Ele fica assim, tá, até parece que é assim. É óbvio que não é, gente. Não vamos ser infantil, né? Ninguém vai, como você falou, Angela. Olha aqui, ó, eu tenho passaporte, eu sou brasileiro. Tá, mas quem é você na fila do pão aqui, meu amigo? Exato, Eu a não gente te conhece. E é conheço. o que o Theo conta da sinagoga, assim, há pouco tempo eu fui pra Fortaleza e eu quis ir na sinagoga em Fortaleza e a primeira coisa que eu fiz, em vez de aparecer lá na sexta-feira à noite, bater na porta e falar, viu, abre. Eu falei, olha, eu quero ir, meu nome é Ângela, eu vou frequentar em São Paulo. Escreve com antecedência, Me uma passa seu semana, olha, eu vou estar documento. lá. Passei, exato, esse tipo de coisa. Eu não vou chegar lá e bater na porta e falar, gente, viu, abre, tô chegando, vocês não sabem do que vocês estão falando? Não, eles não sabem. Exatamente. Pois é, não te Não, conhece? Quem é você aqui? você não sabe quem você está falando, Desculpa. não faço ideia, né? Então, eu acho que aí é essa história do barco que o Glauco fala, do tipo, isso me lembrou muito, até um tema que a gente já resvalou aqui, que é a questão de pessoas que foram traficadas, bebês traficados, né? E aí eu vou entrar um pouco no que é muito o tema do Doutora Confitas, que é novela, e tem aquela novela Salve Jorge, da Glória Pérez, que a menina Aisha, que é filha da Zezé Polessa e do Calone, que são turcos na novela, ela é uma bebê brasileira que foi adotada por um casal turco. E aos tantos da novela, ela descobre que ela tinha sido traficada, que ela fica procurando a mãe, né? Ela quer saber quem era a mãe biológica, o que tinha acontecido. No momento, ela encontra a mãe. E ela, na Turquia, era riquíssima. Os pais que tinham adotado ela eram milionários. Ela chega aqui e ela descobre que a mãe dela era uma costureira no Morro do Alemão. E ela fica decepcionada, ela fica arrasada. Que ela chega e descobre que, tipo, a mãe era pobre, morava no morro, sustentava mais 3 filhos, tinha um marido encostado, que era o Percoço. Eu esqueço o nome daquele ator, mas era um personagem maravilhoso. E ela fica completamente decepcionada quando ela encontra. Porque você vai numa expectativa, você cresce numa expectativa, eu vou chegar e eu vou encontrar minha mãe biológica. E ela acha que a mãe que vendeu o bebê para adoção vai morar na Vinda Atlântica. Não vai, né? Numa cobertura na frente de Ipanema. Infelizmente não vai. E que vai chegar assim, minha filha, você voltou. A mãe até fica feliz, na real. A mãe fica felicíssima de encontrar, porque ela tinha roubado o bebê para vender. Era horrível a história. A mãe fica felicíssima, mas ela fica com nojinho, porque a mãe era pobre. Ela morava numa casa em Istambul maravilhosa, gigante, com 500 quartos, suítes, nananã. E ela chega e a mãe mora assim, numa casa com uma sala pequena, 2 quartos, o marido encostado, uma filha, uma irmã meio doidinha, outra irmã pequena, a mãe fazendo 500 costuras para dar conta, né, vendendo almoço para comprar o jantar, e ela fala, não era essa mãe que eu queria. Então, às vezes, tem um pouco essa decepção, assim, de quando você chega numa coisa e não era o que você esperava. Então, eu gosto muito da fala do Theo, quando ele fala da beleza da pessoa se reencontrar, de ir atrás das tradições e tal, mas eu acho importante a gente ressaltar essa questão de que não necessariamente o primeiro contato vai ser uma comitiva com um tapete vermelho e cuspidores de fogo, fogos de artifício, coisas maravilhosas acontecendo, porque muitas vezes não é como vai ser. E isso vale, inclusive, para os judeus ativos na comunidade que frequentam outras comunidades, né? Que quando você vá a esse lugar, você avise que você está indo, você comprove sua identidade. Isso é uma coisa natural da comunidade. Não é específico ou exclusivo e excludente de quem está querendo entrar. Faz sentido, faz todo sentido. Tem que ter tem um protocolo, tem procedimentos, né? Não é de qualquer jeito. Né? Tem um protocolo. Tem um protocolo. Exato, tem procedimentos, exato. É isso. Você não vai chegar na Nígia. Imagina, tem uma outra história boa também, daquela série White Lotus, não sei quem de vocês já assistiu, que é uma série muito boa. Eu vou falar muito dela, White Lotus, né? Eu quero ver, eu falo muito bem dela. É ótima. E tem uma temporada que é na Itália, e tem uma família, porque os personagens principais sempre são americanos que vieram
viajam para outro país, ficam num resort caríssimo. E aí, nessa vez, é uma família de 3 italianos, avô, pai e neto, que chegam na Itália porque o avô tinha família naquela região da Itália, e ele chega lá porque ele quer buscar a família e não sei o quê. E aí ele acha, tipo, umas primas, sei lá. Mas era tudo velha, tipo assim, tudo gente 70 mais, 80 mais. E ele chega todo feliz, ele vai com o filho e com o neto, né? E ele chega todo feliz na casa da frente e elas tiram ele de lá quase que apavorada. Ele fala, mas eu sono, sei lá que nome, Bertucci. E elas falam, sim. E ele, não, mas vocês também sono Bertucci. E elas cavassoras, assim, quase correndo tudo pra e ele quis chegar com o almoço, tá ligado? Tá, bota mais, corta 3 peças água no feijão, bota mais água no feijão aí. Bota mais água no feijão aí, que eu tô chegando com meu filho e com meu neto. E as velhas vão correndo com eles de lá na vassourada, assim, tipo, eu sou Bertucci, vocês são Bertucci, e tá bom, né? Isso acontece, né? Às vezes a gente chega com uma expectativa numa coisa que você encontra e que não é exatamente do jeito que você estava buscando, mas isso não necessariamente é para te desencorajar ou te excluir. São outros significados e pertences que a gente precisa fazer para poder chegar. De pertencimentos. Exato. A gente conhece a Gisele Bündchen. Vai abraçar ela na rua para ver se ela te abraça de volta. Não vai rolar, não. Exato. A Natuza Neri, minha amiga, todo dia de manhã me conta um monte de coisa no podcast dela. Se eu encontrava ela na rua, eu falo, Natuza, você tá boa? Ela fala, essa mulher é doida. Quem é? Quem você vai ter com segurança? Essa doida que tá vindo falar comigo. Então, essa é a questão, assim, não é... E se você chegar, talvez, na Natuza Neri e falar, Natuza, com licença, tudo bom? Olha, eu ouço seu podcast todo dia. Vai ser outra abordagem, gente. Com certeza. Outra forma, outro jeito, não vai ser igual. Eu acho que com isso a gente amarra bem, deixando um beijo pra Natuza, a gente amarra bem o episódio de hoje. Vou perguntar ao Glauco se ele tem alguma indicação que ele gostaria de deixar. Eu fui anotando aí alguns filmes e coisas que você falou para deixar na descrição do episódio. Tem um documentário, agora você perguntou, engraçado, eu tô brincando que eu tô pensando em consumir mais fósforo, porque às vezes minha memória, assim, com tanta coisa, eu tô pensando em jogar mais coisa na lixeira para poder abrir mais espaço no HD. Eu vou lembrar depois, eu vou passar um episódio que tem... Infelizmente, ele é um pouco mais restrito, mas é no Apple TV, que ele fala da repatriação de objetos que estavam em vários museus, né? Inclusive, esses, se não me engano, estavam, acho que na Alemanha, e eles são repatriados para o Benin. E ele é interessante, veja você, olha só essa coisa, né? Eles são repatriados que foram sequestrados na época da escravidão e voltam. E aí tem uma discussão de todo o processo de catalogação e tudo mais. Tem uma cena muito bonita de uma pessoa que está participando do processo, e ele começa a conversar com o Estado. E aí eu perguntei para um amigo meu que é beninense, eu falei, o que ele está fazendo? Ele falou, grosso modo, ele está dizendo que você voltou para casa, de uma conexão com os ancestrais. E depois parte para a geração mais nova, falando assim, é engraçado, falando assim, todo mundo aqui diz que é cristão, mas todo mundo faz o seu voodoo em casa, né? E depois fica falando que não, fica tudo escondido. É bem interessante que aí você vê essa questão do antigo, do novo, do contemporâneo, né? Tudo chegando. E tem um outro, tem Raízes, que é muito legal. Tem um que, acho que é o Raízes, que fala do Kunta Kinte, aí tem a ver com a história americana. Tem agora um que tá para sair no cinema, que eu recomendo também, que é o filme Malês, do Antônio Pitanga, que ele fala da revolta dos malês em Salvador, que tem a ver com os povos, principalmente os povos senegaleses, que eram chamados de... eles não eram chamados de mouros lá. Tem um outro nome que tá aqui na ponta da língua. Eram os povos que até eles usam uma bolsinha com alguns escritos do Alcorão. Gente, o nome tá na ponta da língua, tá vendo? Tô falando dessa história do fósforo que eu tô precisando demais, né? E eles fomentam uma das grandes revoltas no Brasil de escravizados contra, né? Mandinga, povos Mandinga, lembrei, que inclusive é um grupo étnico daquela região do Senegal. E aí você vai conectando com as nossas presenças ancestrais de lá para cá e daqui para lá. E que são importantes para a gente reconhecer nas nossas falas, como eu disse, palavras quimbundo,
Yorubá, que fazem parte do vocabulário chamado brasileiro, né? Os portugueses dizem que a gente fala brasileiro, a gente não fala português. Ângela, que pode até falar que é à vontade, que é formada em letras, né? Vocês falam brasileiro, vocês não falam português, né? Que tem esse acabou. A gente junta são tantos povos que vieram para cá, além dos originários, né? Que a gente tem realmente uma língua que tem uma raiz, obviamente, lusitana, mas que carrega consigo também essas várias inferências de vários povos aqui, dos mais variados. Então, assim, são essas algumas indicações que eu faço aqui. Depois eu vou passar, então, o filme que eu te falei, né? Malês, que lança dia 2 de outubro. O documentário que eu vou ver e te mando, eu acho que é Daomé o nome do documentário, mas eu vou confirmar, que é muito legal. Lembrei, o livro Água de Barrela, da Eliane Alves Cruz. Maravilhoso. A partir das histórias dos mais velhos dela, ela consegue resgatar, chegar a um dos primeiros ancestrais que chegou ao Brasil no processo da escravidão. Escutando os mais velhos, e é lindo, é maravilhoso. E o outro que, assim, eu ainda não li, isso daí eu tenho que parar para ler mesmo, né? Um Defeito de Cor, que virou até Samba da Portela, que ele também faz uma linha histórica desse resgate num romantismo, trazendo a história da Luísa Marim, que é a mãe do Luiz Gama. Ela dá um outro nome, Perrin, e ela vai contando, né, assim, de agora para trás, toda essa conexão até chegar no Daomé. Então, também ele tem um enredo. Eu já vi exposição, já vi documentário, agora tem que parar para ler, são 900 páginas. Daquele livro tem que parar e, assim, eu vou me dedicar para isso. Querido, muito obrigada por ter vindo, um prazer ter você de novo aqui. Obrigado a Seja vocês. sempre super, super bem-vindo. Feliz de estar com vocês, eu me sinto muito bem. Eu estava até falando assim, que você tem que terminar, eu falei, por mim eu ficaria horas da gente conversando, gente. Porque as nossas conversas são muito boas, eu me sinto muito bem com vocês, muito mesmo. Nossa, não, mas super legal mesmo. É realmente um prazer conversar e um prazer descobrir cada vez mais similaridades e conexões. Essas convergências, eu sempre falo isso quando eu falo sobre diálogo interreligioso. O problema da intolerância religiosa é que a gente sempre fica tentando catalogar o que de diferente tem em cada religião. E aí não é ponto para diálogo. O ponto para diálogo é o que converge em cada religião. É só isso, porque daí você navega, ninguém impõe nada de si para o outro, você simplesmente aprende, você troca, você conhece, você se amplia. É isso. Você tem alguma dica? Foram me ocorrendo algumas e na verdade eu comecei a anotar e não anotei, só anotei mas um deles é o Viagem ao Fim do Milênio. Eu acho que eu já recomendei esse livro outra vez, do Abe Yoshua, porque ele trata um pouco dessa desconexão de duas populações judaicas, uma Ashkenazi e outra Sfaradi, no meio do ano de 999, na passagem para o ano 1000, num contexto europeu de perseguições e de milenarismo, achando que o fim do mundo está próximo, e são duas populações judaicas completamente diferentes que se encontram e uma tem dificuldade de reconhecer a legitimidade da outra. Olha, boa, muito boa. Bom, eu deixei de indicação o documentário da BBC, para quem ainda não viu, e o nosso episódio 40, né, de quem são os Bnei Anussim, que a gente já tinha falado um pouco do assunto com o Marcos Veiga, que é historiador da Inquisição. Maravilha. Bom, então, com isso, a gente termina o episódio do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, contato@toraconfritas.com. Entrar no nosso site, www.toraconfritas.com ou .br, também temos os dois domínios. Podem nos procurar no Instagram, no Blue Sky, no TikTok, como @toraconfritas. E a gente lembra vocês que o Torá é generosamente mantido por quem nos ouve e apoia o podcast. E você pode colaborar conosco através de apoia.se/toraconfritas ou catarse.me/toraconfritas ou orelo.cc/toraconfritas. Nós também recebemos o apoio do SGAP, The Institute for the Study of Global Anti-Semitism and Policy. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Ângela Goldstein e pelo
Theo Hotz, idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura. E para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @alusanto. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima!